Bem-vindos a mais um episódio de A Bruxa Boa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de controle e como ela pode estar acabando com a sua energia. Essa energia de controle contamina você e tira todo o seu brilho, e você nem sequer consegue perceber isso, porque você para de se tornar uma pessoa espontânea, você para de se tornar uma pessoa interessante para parecer uma pessoa que você quer ter um jogo e você quer jogar conforme as regras do seu jogo. Se não for daquele jeito, você simplesmente não quer, não é interessante para você. Por que que você vai pensar nas necessidades dos outros, sendo que você está tão focado na sua necessidade de controlar? Sendo que você está tão focado no que você pensa, no que você deseja, e você acha que as pessoas são meros peões do seu jogo, quando na verdade não é assim que funciona. Quando na verdade as coisas não são dessa forma. E isso impregna na sua energia. Você sente o que é uma pessoa controladora e dificilmente você vai querer confiar nessa pessoa, porque você pensa que se essa pessoa tem tanta necessidade de controle assim, como você vai confiar nos palpites de uma pessoa controladora? Sendo que você não sabe se aquilo dali é genuíno ou se aquilo dali é um conselho em relação ao controle, em relação ao poder que ela quer exercer sobre você. Então fica muito parado no ar essa dúvida quando a gente conhece pessoas controladoras, quando a gente muitas vezes convive com elas, porque você não sabe o que é aquela pessoa, você não sabe se ela está realmente segura, porque a necessidade de controle excessivo vem de uma insegurança. Você controla tanto porque você no final está sendo uma pessoa insegura. Você não sabe lidar com a confiança, você não sabe confiar. Você muitas vezes não sabe pensar que as pessoas, elas têm opiniões e elas têm ações que podem te desagradar. Então você já quer cortar tudo isso, você já quer deixar tudo isso longe para que você não se machuque, para que você não tenha problemas, para que aquilo dali não te dê uma dor de cabeça. Porque para você entender que as outras pessoas têm o livre-arbítrio, às vezes é muito difícil. Às vezes é muito complicado e a necessidade excessiva do controle traz essa insegurança sobre a vida. Existem controles saudáveis na sua vida, coisas que você pode controlar, mas que você controla e te fazem realmente bem. Por exemplo, a sua rotina. Se você não for uma pessoa que você controla a sua rotina, você vai ser uma pessoa inconstante. Você vai ser uma pessoa que, consequentemente, não vai ter resultado na sua vida, porque você não sabe controlar os seus excessos. Às vezes você passa muito tempo estudando ao ponto do tempo que você não arruma o seu quarto. E aí você passa tanto tempo mexendo no celular ao ponto que você esquece de estudar e de arrumar o seu quarto e de muitas vezes dar atenção para algum tipo de projeto que você tem na sua vida. Enfim, você simplesmente não controla a sua rotina, você não controla o que você come, você não procura controlar os exercícios que você faz, e aí você tem uma vida não tão legal assim. Então, esses controles, esse tipo de controle que vem para um bem, ele é necessário. Mas nota que esse controle tá vindo de você para você. Se eu controlo a minha rotina, é para eu não ser inconstante. Se eu controlo a minha rotina, é porque eu quero ter algum tipo de resultado. Se eu controlo a minha rotina, é porque eu entendo que eu sou uma pessoa que eu preciso disso de alguma forma. Então, isso é interessante. É quando você procura se controlar. Quando você procura controlar as suas ações para a sua própria vida. Mas quando você quer controlar as pessoas ao seu redor, quando você tem essa necessidade de se achar tão especial e tão incrível ao ponto de que você pode controlar tudo e todos, não é tão interessante assim. E eu vou dar um ponto até sobre a rotina, porque muitas vezes quando você quer controlar demais, de uma forma excessiva a sua rotina, você não entende que a vida também, ela muda. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de eu planejar bonitinho a minha rotina e aí acontecer no dia de sair tudo errado, tudo ao contrário, eu não consegui fazer aquilo, ou então alguma coisa mudou. E aí eu sentar num cantinho e começar a chorar porque eu tive uma necessidade excessiva de controle na minha rotina. Eu lembrei desse exemplo agora e eu queria falar sobre ele porque foi um momento onde eu percebi como que eu queria controlar tanto a minha rotina e controlar tanta pessoa que eu sou, a ponto de que eu não entendi o que aconteceu.
E aí eu simplesmente comecei a chorar. E foi algo que hoje em dia eu paro e eu penso e eu falo, caramba, eu só não soube dançar conforme a música. E quando a gente aprende a dançar conforme a música, as coisas também melhoram. Porque a gente ainda está no controle, mas é um controle bom, é um controle interessante, que é você controlar às vezes as suas próprias emoções em relação àquela questão, aquele obstáculo que teve, aquele furo na sua rotina. Então, você consegue entender, você consegue seguir normalmente, aquilo às vezes nem te atrapalha da forma como iria te atrapalhar antes, porque você entende que é normal e que acontece. Sair da rotina às vezes também é interessante, mas é como eu disse, se você tem uma necessidade excessiva, ela vai impregnar na sua energia, ela não vai ser legal. Ela vai acabar com você. Ela não vai te trazer nenhum resultado bom, porque às vezes você não entende o que é essa necessidade de controle, essa necessidade de ter essa segurança tão absurda, de onde ela vem, por que que ela tá em você, ou então se você realmente precisa disso para você. Todo mundo precisa de controle, essa que é a realidade, mas ninguém precisa de controle excessivo, porque você para de se tornar uma pessoa brilhante, uma pessoa espontânea, uma pessoa magnética, porque você quer controlar tudo. E aí você passa também a controlar as pessoas que estão ao seu redor, como se elas fossem objetos seus. Quando na verdade elas não são seus objetos. Quando na verdade aquelas pessoas, elas têm vidas separadas das suas, elas têm livre-arbítrio, e você não pode querer controlar elas o tempo todo. E é interessante porque a gente tem que comunicar as coisas, a gente tem que comunicar a nossa vontade às vezes, senão a gente também se apaga nessas relações que a gente tem. Então a gente precisa explicar, olha, fulano, você fez isso e eu não gostei que você fez isso, eu não achei legal e tudo. Então tudo bem você comunicar, mas ao ponto de que você acha que você só vai se agradar quando alguém fizer algo que realmente está na sua listinha de controle, não é interessante, não é legal, porque você para de ver a beleza nas pessoas, você para de ver a espontaneidade e você para de simplesmente ser uma pessoa que é atraente, porque essa necessidade excessiva de controle não torna ninguém atraente. Essa que é a realidade. Você passa a ser uma pessoa que as pessoas têm medo de falar com você. Elas pisam em ovos para serem as suas amigas, para se relacionarem com você e tudo, porque ela sabe da sua necessidade excessiva de controle, porque ela sabe que você tem alguma insegurança que às vezes você não trabalhou dentro de você e você está projetando aquilo nas pessoas e não é legal, não é interessante. Então, tome cuidado com essa necessidade excessiva de controle. Tome cuidado com o que você projeta nas pessoas. Se fulano vai com determinada roupa, se fulano vai sair com não sei mais quem, ou então se ciclano gosta daquele assunto que você não gosta e você não está disposto a ouvir sobre aquilo, quando a gente às vezes precisa tirar os nossos gostos de lado para escutar certos tipos de coisa, porque também faz parte das nossas relações. E aí você vai lá e você quer controlar tudo. Você quer controlar os gostos, você quer controlar a forma como a pessoa se veste, você quer controlar com quem essas pessoas saem, que também é super importante para você ter esse controle na sua vida. E você simplesmente se esquece de que no final nada disso conta. As pessoas não vão gostar mais de você por você ser essa pessoa controladora. Elas não vão te odiar mais também por ser. Na verdade, elas até podem te odiar, mas é uma questão de você reparar que a sua energia não tá legal. Você reparar que a sua energia vai ir pro ralo. Porque se você quer controlar tudo ao seu redor, você não tá controlando nada. Você começa a controlar as coisas ao seu redor quando primeiro você se controla. E aí você começa a ver um fluxo da sua vida tendo as rédeas tomadas. Por quê? Porque se você é uma pessoa que você percebe o que acontece dentro de você, o que você fala, como que as coisas estão ao seu redor, você consequentemente tem ali um magnetismo. Agora, quando você para e você pensa o que está acontecendo dentro de você, no seu coração, na sua cabeça, no que você fala, no que você consome, em como que aquilo dali tudo tá te moldando,
você acaba se tornando uma pessoa magnética, uma pessoa que você sente que você não precisa controlar tudo e todo mundo. Você acaba percebendo o que está acontecendo dentro de você e você tenta se curar. Você tenta olhar para as coisas e pensa, será que eu realmente preciso fazer isso? Ou será que eu estou querendo controlar a vida dos outros? Ou será que eu estou querendo controlar a vontade dos outros? Ou, enfim. E isso é muito interessante porque a gente vive no nosso próprio mundo e no nosso próprio mundo isso parece natural e isso parece tão certo, mas quando às vezes a gente tá em uma interação com outra pessoa, a gente percebe o quão errado aquilo dali é e a gente tem essa consciência, mas demora muito até a gente conseguir se desenvolver. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que tudo é um processo e tudo é uma questão de constância. Dificilmente você vai fazer isso do dia para noite, dificilmente você vai entender a sua necessidade de controle apenas com esse podcast. Muitas vezes você vai precisar ir muito além disso. Você vai precisar realmente trabalhar essa sombra dentro de você e você vai entender de como você pode usar ela de uma forma positiva na vida das pessoas. Porque a gente pode transformar as nossas sombras em luz, a gente pode conviver com as nossas sombras para que elas tornem a gente mais forte. Isso não é impossível, isso não é difícil, mas é um trabalho e você tem que estar disposto a fazer esse trabalho. Você se melhora a cada dia, você se melhora através do que as pessoas falam com você se melhora através do seu próprio diálogo interno, você melhora entendendo essa insegurança que você tem, exatamente aonde dói e por que dói e por que você precisa melhorar tudo isso. Então acaba sendo um processo que você faz no dia a dia. Eu tô falando isso porque, gente, eu também faço esse processo todos os dias, eu também percebo a minha necessidade de controle, a minha necessidade de soltar o que é importante para mim, e eu me controlo muito em relação às minhas ações, que às vezes eu mesma fico travada, porque eu não consigo fazer determinada coisa, de tanto que eu tô controlando essa ação, de tanto que eu tô sendo às vezes muito perfeccionista com o meu próprio trabalho, e de como muitas vezes eu sinto que eu não posso fazer algo, quando na verdade eu posso fazer. Eu posso conseguir fazer isso. Talvez não fique tão bom, mas fique interessante do mesmo jeito. Então, às vezes, a necessidade de controle também vem dessa forma desse perfeccionismo excessivo. E se você não cuidar, você vai estagnar na sua vida. Se você não cuidar, a sua energia vai estar sempre manchada. Porque você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir ser aquela pessoa magnética, aquela pessoa brilhante, aquela pessoa que brilha como o sol. Porque pessoas que brilham como o sol geralmente são pessoas que não controlam. São pessoas que vivem a vida delas tranquilamente. São pessoas que sabem se impor sem controlar as outras. Elas sabem que elas não precisam desse controle na vida delas. Elas entendem qual que é o fluxo realmente da vida. E é isso que eu tenho para falar para você hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de avaliar esse podcast se você estiver escutando ele no Spotify. Se você estiver aqui no YouTube, não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de ter esse trabalho, até mesmo de refletir depois desse vídeo. Você pode voltar aqui quantas vezes você quiser, você pode ver os outros conteúdos que eu tenho a te oferecer também. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. E é isso, eu espero que você tenha gostado.